anterior da série termina com Jesus iniciando seu ministério e ganhando fama por onde passava. Se você ainda não assistiu, confere lá e depois volta aqui, tá legal? Agora no capítulo 5, Jesus se assenta no monte como um novo legislador, no lugar de Moisés na época da lei. E agora ele retoma alguns pontos da lei mosaica para ampliá-los e ensinar a respeito da sua natureza e não apenas os regulamentos. É importante entender que para Jesus, os mandamentos de Deus não são regras e mais regras para entrar no céu. Muitas vezes pensamos que para viver eternamente com o Senhor, precisamos cumprir todos os mandamentos, que na verdade não são apenas 10. E então, se passarmos na prova, podemos entrar no céu. Não é assim que funciona. Olhe para os mandamentos como uma proteção de Deus para a sua vida. É uma forma de você poder conviver com um Deus que é santo e puro. Pense comigo, depois de libertar o povo da escravidão, Deus deu a lei para Moisés a fim de ajudá-los a terem uma vida íntegra e pura, e assim não serem consumidos pela santidade do Senhor. Não é que Deus iria ter raiva deles se eles pecassem e por isso poderia exterminá-los. Não, mas é a própria santidade do Senhor que iria feri-los. E como o Senhor queria estar perto do seu povo, ele teve que ensiná-lo a viver de forma correta. E nesse contexto, Moisés recebe a lei do Senhor. Aqui no Sermão da Montanha, vemos Jesus retomando essa lei e a ampliando, ou seja, trazendo uma nova interpretação, a interpretação correta. Como assim, Patrícia? Jesus quer que a gente viva a sua palavra não como os fariseus, que teoricamente cumpriam a lei, mas o coração deles era sujo e cheio de hipocrisia. Jesus quer que vivamos além das regras. Ele quer que seja de coração. E é isso que se trata o Sermão da Montanha que vemos nos capítulos de 5 a 7 do livro de Mateus. Nesse sermão, Jesus nos ensina como devemos viver com Deus e com o nosso próximo também. No capítulo 5, Jesus fala das características de um verdadeiro discípulo. As bem-aventuranças, como conhecemos, é um trecho estruturado em forma de poesia e sabedoria hebraica. Somos surpreendidos ao ler que feliz é o que chora, o que é perseguido e o humilde. Saiba que você não precisa de riquezas e grandes coisas para ser eternamente feliz. Claro que essas coisas são boas e podemos tê-las, mas a verdadeira felicidade está no parecer com Cristo e realizar a obra que Jesus te chamou para fazer. Aqui no canal tem um vídeo completo sobre as bem-aventuranças, confere lá. A seguir, ainda no capítulo 5, Jesus fala dessa missão básica dos discípulos de ser luz do mundo e sal da terra, e da sua própria missão aqui na terra, que não era de negar a lei, e sim colocá-la em prática de forma correta, e não com uma visão religiosa como a dos fariseus. Jesus ainda fala sobre o homicídio. Na lei de Moisés, o homicídio era o assassinato, mas para Jesus, o ódio já era considerado homicídio, e ofender seu próximo já corre o risco de ser incriminado. Muitas vezes, quem vê de fora não vai conseguir enxergar o ódio, mas Deus sim, Ele conhece o nosso coração. Jesus sobe o nível de outra lei. Agora o adultério não é apenas físico. Aquele que cria fantasias com outra pessoa já cometeu adultério, sejam casados ou solteiros. Mais uma vez, Jesus vai além, a respeito do divórcio. Naquela época, eles se divorciavam por qualquer motivo. Ele limita o divórcio a uma única razão, que seria o adultério. No capítulo 5, ele ainda fala sobre os juramentos, que devemos ter uma vida tão íntegra a ponto de não precisar jurar por nada, apenas a nossa palavra deve bastar. A respeito da vingança, ele diz que não é o mesmo que justiça, e que, como verdadeiros discípulos, devemos retribuir positivamente aquilo que recebemos de forma negativa. O capítulo termina com Jesus falando que não devemos odiar nossos inimigos. Eles são dignos da misericórdia, da graça e do amor de Deus, como todos nós. No capítulo 6, Jesus ensina sobre as práticas que devemos ter como discípulos de Cristo, que é ajudar o necessitado, orar e jejuar. Mas tudo isso sem um coração orgulhoso, buscando aplausos das pessoas e glória dos homens.
Devemos fazer com a motivação correta, que é o amor. Ele ainda fala sobre a preocupação excessiva com o dinheiro e que devemos manter nosso foco nas coisas do céu. As coisas terrenas perdem o valor rapidamente, então você pode ter boas coisas, mas não coloque toda a sua energia nisso. Preocupe-se com as coisas eternas e deixe que Deus cuide da sua vida passageira aqui na Terra. E o capítulo 7, Jesus começa falando sobre o julgamento ao próximo. Se uma pessoa julga o outro com a métrica da lei mosaica, assim ela será julgada também. Jesus não fala sobre não criticar alguém, e sim para você tomar cuidado de como julgará essa pessoa. Escolha sempre a ótica da graça de Deus para com o outro, e assim você também será julgado. Jesus ainda ensina sobre a persistência na oração. Continue orando. Deus sabe o que você precisa e irá te suprir. Também lemos sobre a porta estreita e a larga. Muitos pensam que a porta para o reino do céu é estreita por ser muito difícil ser cristão. Não, não é por isso. Afinal, ser cristão é maravilhoso. Temos lutas e desafios como todos, mas temos a vantagem de ter o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. A porta é estreita, pois Jesus é o único caminho para o céu, diferente do que é pregado por aí, que todos os caminhos levam ao céu. Jesus ainda fala para tomarmos cuidado com os falsos profetas, observando o que eles fazem, pois seus frutos falam mais alto do que as suas próprias palavras. Não é julgamento, e sim zelo pela palavra de Deus. Não saia dando ouvidos a qualquer pessoa dizendo algo em nome do Senhor. E para finalizar o Sermão do Monte, Jesus fala sobre duas pessoas que fazem algo bom, constroem algo, porém um na rocha e outro na areia. O que ouve e pratica a palavra de Deus, constrói na base sólida, ficando firme e seguro nos dias maus. Já quem ouve, mas não pratica, se abala com facilidade. Então já fica a dica, bora praticar tudo o que temos aprendido por aqui? Aqui no